Programa Alegria de Viver está voltando. Estamos de volta, como eu disse, ia ser bem rápido, com o estudo do livro Cartas de uma Morta, que é a segunda obra que Francisco Cândido Xavier viu publicada na sua lavra mediúnica, escrita pelo espírito carinhoso de sua mãe, Maria João de Deus. E ele vai trazendo histórias, são pequenas mensagens bem curtinhas, mas que revelam coisas muito interessantes. Nós vimos então que os espíritos estavam dizendo a ela como entrar em contato com o passado, ajudando-a a fazer isso nela própria, e que ela descobriu que com este potencial, que é a história viva das coisas, ela poderia chegar a esta história, lembrando-se de como eram, vendo os arquivos, os registros de tudo, acessando as coisas no passado. E olha que interessante, se você entrar nessa ferramenta de pesquisa, o Google, e você vai em determinado lugar, vamos supor que você pega o Google Earth, que é aquele programa que leva você para os lugares da Terra. Se você entrar nesse Google Earth e você escolher um determinado panorama que ele já tenha fotografado, você vai ver que vai haver em cima assim da tela uma régua. E esta régua, ela traz todas as imagens daquele mesmo local, anos e anos e anos para trás, desde as primeiras fotos que foram feitas dali. Então, o satélite que vai tirando foto, ele vai abastecendo. Então, se você voltar com a seta, você vai ver aquela mesma localidade, aquele mesmo lugar, ou aquele mesmo monumento, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 20 anos atrás. É o tempo de fotografar que o Google tem arquivado ali. Então olha que legal, às vezes você quer o mesmo lugar, você vai vendo como foi o progresso de uma escultura, como foi o progresso de uma obra de engenharia que estava sendo feita naquele mesmo ponto. Você vai vendo isso. É mais ou menos isso que ela vai dizer para nós. Que eles podem então voltar no tempo e ver como eram as coisas. Só que não só com essa ferramentinha pobrezinha do Google Earth, eles podem voltar no espaço-tempo cósmico. Ok? E é isso que ela vai dizer agora no capítulo 85, cujo título é Para Despertar a Consciência Espiritual, que é o importante para você ter essa ferramenta. Vamos lá? Organizavam-se então reuniões no ambiente em que me encontrava, onde vários mentores espirituais operavam, como se fossem êmulos de Mesmer. Como se fossem discípulos de Franz Mesmer. Mesmer foi um médico austríaco que dizia que todo ser vivo possui um fluido magnético. Então, esses mentores espirituais trabalhavam com estes princípios das experiências magnéticas de Franz Mesmer. Então, ela vai continuar a dizer: espíritos desejosos em relação com o passado entregavam-se passivamente como os sujeitos nesses estudos, com a diferença de que não perdiam a consciência do seu eu, conservando-se atentos a todo o ensinamento. Então veja só, está dizendo, espíritos desejosos de relacionamento, de relação com o passado, entregavam-se de forma passiva, como quando você vai ser hipnotizado, não é? Ficava ali como um estudo, com a diferença de que eles, enquanto na hipnose eles apagam e não ficam conscientes, no caso desses espíritos, eles também acompanhavam o que estava acontecendo. Esses estudos não eram, portanto, iguaizinhos a esses que vocês fazem neste processo da hipnose, dessa volta ao passado. Representavam somente o esforço de uns para que se despertasse com mais rapidez a consciência espiritual em toda a grandeza do seu poder vibratório. Então, eram reuniões feitas com um propósito de pesquisa, de estudo, em que um se deitava ou se colocava de uma forma passiva para que através da sua regressão, do seu passado, aquilo pudesse ser atingido, ser reconhecido, ser lembrado. E então, muitos ouviam
viam as situações, compreendiam, aprendiam daquilo que um se lembrava. Agora, ela dá continuação a essa informação sobre as investigações espirituais que o Gaspar vai colocar aí pra gente. Investigações espirituais. Sabendo, contudo, que com a ajuda do recolhimento em preces constantes, cada um por si mesmo, paulatinamente poderia fazer as suas investigações. Esperei pacientemente a minha vez. Eu que não estou esperando a sua vez pacientemente, estou falando no seu lugar, Gaspar. Certo. Vai lá, esperei pacientemente a minha vez. Ia chegar a vez dela, não é? A princípio, quando me entregava a esses exercícios, parecia-me adquirir um segundo estado mental, em que os meus pensamentos eram coisas movimentadas, ativas e palpáveis. Nada havia neles de abstrato ou de imaginário, caracterizando-se todos os elementos por traços especiais. Até hoje, não sei se os quadros por mim pensados, por mim vistos, por mim imaginados, eram um retrospecto de minha alma, às suas próprias existências passadas, ou se fui observadora de paisagens fotografadas para sempre nos raios da luz que nos circundava em toda parte. Veja só que interessante. Ela diz que aquilo que ela estava vendo, que ela viu dentro dela mesma, havia sido um retrospecto dela própria nas suas lembranças de existências anteriores. Ou, se a luz, se havia no orbe, se havia no éter, um lugar onde estas imagens ficassem gravadas com essa nitidez. Isto para ela era uma coisa que ela não sabia explicar, porque você entende que Dona Maria está reaprendendo o contato com o mundo espiritual. Essas duas coisas podem acontecer, são verdadeiras, mas naquele momento, naquele exercício, ela não sabia discernir o que era cada uma delas. Agora, ela vai começar a falar no capítulo 87 sobre os erros da história. Erros da história. O que será que ela quis dizer com isso, hein, Gaspar? Erros da história? Vamos lá. Aí que história é essa? A história da humanidade. A história que ela conheceu, que os homens contavam. Exato. A respeito das ocorrências. Uhum. Quem deu o primeiro tiro? Isso. Quem cuspiu na cara de quem primeiro? Teve uma guerra lá que começou porque um falou um palavrão, o outro não entendeu, ou entendeu como uma agressão, e aí começaram a... Será que foi assim mesmo? Não é? Será que Júlio César falou Alia jacta est quando ele foi atravessar o Rubicão? Porque é isso que a história conta, não é mesmo? Será que Dom Pedro I quis levantar a espada e romper lá nas margens do Ipiranga, romper os laços com Portugal? Outros dizem que ele tinha comido um doce meio estragado e acabou ficando com dor de barriga e ele parou ali para ir no matinho. Há muitas versões. Exato. Agora, Dona Maria vai nos dizer erros da história. Vamos acompanhar o texto? Aí vai estar na tela para quem estiver nos assistindo e o Gaspar vai ler para a gente. Erros da história. Vi primeiramente os quadros atinentes do passado local da cidade em que nascera, os quais são em demasia sem relevo para que a eles me referi. Ela começou a ver o passado da cidade onde ela nasceu de novo. Mas ela era uma cidade tão pequena, não havia importância nenhuma para ela ficar contando aqui. Agora ela vai começar a falar de coisa um pouco mais grossa, mais graúda. Vamos lá. A minha visão, porém, foi ampliando-se, estendendo-se no espaço e no tempo com relação à existência da pátria. Contemplei, emocionada, em razão do fenômeno que se operava. Os seus grandes acontecimentos históricos, como revoluções internas. Aquelas revoluções que aconteceram na época da formação da nacionalidade brasileira, aquilo que quem é que brigava com quem, temos balaiada, temos a sabinada, são revoluções da formação política do Brasil, não é? As lutas com o estrangeiro nos nossos vizinhos, lutas contra a província cisplatina, contra a guerra do Paraguai, né? Aquilo que nós ficamos conhecendo por relatos históricos. Fatos políticos e sociais, tudo isso, ela viu desenrolar dessas cenas, onde se irradiam
efeitos benéficos ou nefastos para todo o país. Porém, a tudo eu assistia admirada de não ver as solenidades e pompas de que se faz a história acompanhar nos seus erros descritivos. Ou seja, ela não via toda aquela cena, aquelas farândulas grandiosas, aquelas coisas assim descritas com a poesia da grandiloquência. Ela apenas via os fatos como eles aconteceram, sem todo aquilo que depois os historiadores, os caras vão aumentando para dar uma conotação de heroísmo, grandeza, nobreza, coisas assim. É algo interessante você poder analisar e ver como as coisas de verdade aconteceram. Não queremos dizer com isso que elas não sejam igualmente importantes, não sejam igualmente respeitáveis. Mas a vida é prosaica, a vida não é uma ópera em que todo mundo está encenando um papel. A vida é vivida. E este viver é o que dá beleza à existência e que dá naturalidade às coisas. Então, ela estava assistindo a naturalidade dos fatos, não os relatos emproados, enriquecidos de detalhes fictícios, que às vezes, para servir melhor à causa da divulgação, eram construídos artificiosamente. O que geralmente costuma gerar erros na interpretação, na história daqueles mesmos fenômenos. É o que ela está falando no capítulo 87 e que nos permitirá seguir ao capítulo seguinte, Famintos de Luz e de Paz, capítulo 88. Poderosos e déspotas romanos. Qual é, Gaspar? Isso. 89. É o capítulo 88. Depois do Erros da História. Você não tem ele aí? Não. Tá faltando o nosso 88, eu vou ler aqui. O capítulo 88 fala dos famintos de luz e de paz. Em quase nenhuma das personalidades, ela está dizendo que se apresentavam aos meus olhos, eu via a auréola de glória que a posteridade lhes havia dado. Ao contrário, pude constatar que inúmeros daqueles que são venerados pelos homens com o incenso de um falso patriotismo não passavam de míseras almas fracassadas em seus bons propósitos, conservando-se além dos véus físicos, famintas de luz e de paz. Pareciam aos homens que eram criaturas extremamente sábias. No entanto, ela via como espírito a sua realidade. O que mais me comoveu nos quadros animados que eu via da existência coletiva da nacionalidade foram os lances de heroísmo, os romances de miséria e de dor, as páginas sangrentas da escravidão do Brasil. Vi seres crucificados em suplícios dantescos, perseguidos por dores lancinantes, infligidas por senhores desalmados e cruéis, mas pude saber também que naquelas vestes de infortúnio, de padecimentos, se escondiam antigos dominadores, antigos verdugos da humanidade das eras do passado, os quais agora resgatavam penosamente as dívidas de outrora. Este é o capítulo 88 em que ela nos está dizendo sobre esta fenomenologia, isto que vira ela mesma, agora como alma, e que destoava do contexto cinematográfico, do contexto literário, nos relatos históricos que precisam ter sempre uma aura de grandeza. E ela vai continuar dizendo sobre este tema, falando dos romanos, dos que estavam
também dominando a terra em determinadas épocas. E o que mais chamou a atenção de Dona Maria foi o período da escravidão, onde ela via os déspotas maltratando os escravos, mas também entendendo que os escravos eram, por sua vez, os déspotas de outrora que haviam renascido naquela condição, serviu para aprenderem, pelo resgate de seus equívocos, de seus erros, que ninguém merece ser escravizado, humilhado, pisado como um bicho, quando nem os bichos devem ser tratados deste modo. Muito interessante. Na próxima semana nós estaremos no capítulo 89, que fala sobre esses romanos, e vamos dar seguimento ao livro, e estamos chegando mais ou menos ao final, porque são 120 capítulos, aproximadamente 123. Nós já estamos indo para o capítulo 89. O Gaspar aqui vai... Puxa, já acabou? Já acabou, você quase não falou, eu não deixei. Tá vendo? Mas você pode falar para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. É muito agradável a gente poder ouvir os relatos, né, sobre esses avisos, muito amoroso desses espíritos, né? Você pega esse livro, depois você mescla com o nosso lar, por exemplo, quanta riqueza, quanto detalhe a gente não pode tirar, coisas que vêm para nos ajudar, vêm nos alertar, vêm nos despertar, para que eles, trazendo isso para nós, a gente evite de cair nas mesmas ciladas que nós mesmos plantamos. É muito bom essa literatura. E isso serve para todos nós de aprendizado. Quando estamos estudando as linhas doutrinárias, nós teremos uma noção melhor de quem fomos, do que estamos fazendo aqui, porque estamos convivendo com aquelas pessoas ou passando por aquelas situações. Não é para nos revoltarmos, é para aprendermos a ser mais humildes, a ser mais carinhosos, a ser mais gentis, a sermos mais humanos. Cansamos de ser bichos, e enquanto não cansarmos, nós sofreremos. Depois de nos tornarmos humanos, nós sofreremos também, mas sofreremos por amor aos outros. Enquanto somos animais apenas, nós sofreremos por defeitos próprios. Estude conosco. Nós temos o programa Espiritismo Sem Mistério, de 15 em 15 dias na TV Mundo Maior. Entre lá, faça a sua participação chegar até nós quando estamos tratando do Livro dos Espíritos, através desta obra maravilhosa. Amanhã você estará conosco assistindo, eu e o Felipe Prince, falando sobre o Livro dos Espíritos, lá nas questões iniciais, 203, 208, 210. A gente espera você também lá na TV Mundo Maior amanhã, a partir das 16 horas. Nosso programa Espiritismo Sem Mistério, ok? Um grande abraço. Nós vamos nos despedir aqui na geral. Você que está em casa, sinta o carinho do nosso Zé Gotinha e do seu velho de sempre, André Ruiz, André Gaspar. Isso aí. Isso aí, alegria de viver. Até o próximo. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti.
creio em ti, creio em ti. Você ouviu Alegria de Viver.